Glória a Deus, aleluia. Deus é bom demais. Deus é muito bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é Deus, o Senhor é Rei. Aleluia. Hoje eu estava pensando numa palavra, eu já escutei várias vezes essa palavra, e hoje eu recebi uma mensagem que eu achei interessante. Muitas vezes a gente fica perguntando por que Deus permite a gente passar por coisas, né? Passar por problemas, passar por dificuldades, passar por tribulações, passar por provas, né? Por coisas difíceis. E aí essa mensagem, ela falava falou para mim, né? Uma coisa interessante. Essa mensagem, ela disse que a gente precisa se lembrar sempre que Deus, ele não tirou Daniel da cova dos leões. Ele entrou na cova dos leões junto com Daniel. E depois de ficar sem comer, depois dos leões passarem muitos dias sem comer, Deus fez com que os leões fechassem a sua boca, porque o Senhor estava com Daniel, ali dentro da caverna, ali dentro na cova, junto com os leões. Deus estava ali. A mesma coisa aconteceu quando a gente vê Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram jogados na fornalha quente. Sabe? Deus não tirou eles da fornalha, Deus não impediu que eles fossem jogados na fornalha. Não. Deus, ele entrou na fornalha junto com eles, e Deus fez com que o poder do fogo, o calor do fogo não atingisse eles. Sabe, a gente vê no Novo Testamento isso aqui, né? Esses exemplos que eu dei, esses exemplos são do Antigo Testamento, do livro de Daniel, mas a gente vê no Novo Testamento que Jesus, ele poderia ter ido até Lázaro e curado Lázaro, como ele fez com a filha de Jairo, como ele fez com o jovem que morreu, né? A viúva lá da cidade de Naim, que vem saindo e com o filho para enterrar, e Jesus para aquela procissão fúnebre e toca e diz para o menino ressuscitar, e ele ressuscita. Jesus podia ter curado aquele menino antes dele morrer, mas ele permitiu que o menino morresse e entrou ali naquela situação de morte, justamente para que o milagre fosse feito, justamente para que aquele menino voltasse à vida e voltasse a viver com a sua mãe. A mesma coisa com Lázaro. As irmãs de Lázaro aflitas e Lázaro morto, enterrado. Jesus podia ter chegado e curado Lázaro, mas Jesus chegou depois que Lázaro estava enterrado. Ou seja, todas as vezes que a gente passa por alguma prova, por alguma tribulação, é uma doença, é uma coisa que nos chateia, é um patrão mal-humorado, os colegas de trabalho, Deus está ali naquele lugar. Deus está Ele está tocando na situação, ele está permitindo que aquela situação aconteça para que a gente dê testemunho da nossa fé diante de Deus. Sabe, eu gosto muito quando Sadraque, Mesaque e Abednego falam para o rei Nabucodonosor. Ele fala assim: olha, rei, o nosso Deus,
Ele é poderoso para nos livrar e não permitir que o Senhor jogue a gente na fornalha. Mas se Deus permitir que a gente caia na fornalha, Deus ele é poderoso para nos livrar. E mesmo se Deus não livrar, nós vamos morrer por amor a Deus. Porque Deus é fiel. Será que nós temos essa consciência de que Deus está nos problemas com a gente? Deus está nos carregando quando nós estamos fracos? Será que nós temos essa consciência de que se a gente estiver passando por uma falta, sabe, um desemprego, uma falta de coisas dentro da nossa casa, às vezes até uma falta do que comer ou um dinheiro para pagar uma conta, será que nós temos a consciência de que Deus é poderoso para nos garantir que aquilo que nos falta chegue até nós? Será que nós temos essa fé? Não importa o que aconteça, Deus está conosco e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente fica querendo que Deus faça as coisas do nosso jeito, que Deus nos livre como a gente quer. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente confie nele. Tem uma passagem no livro de Sofonias, no capítulo 3, no versículo 17, e a passagem ela diz assim: o Senhor, o seu Deus, está no seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. Isso aqui quer dizer que Deus se alegra em nós. Ele se alegra com as nossas atitudes. Ele se alegra com a nossa vida. Com o seu amor, ele nos renovará. Ele se regozijará em você. Mais uma vez está dizendo, ele se alegra em você com brados de alegria. Deus, quando ele olha para nós, ele dá brados, ele dá gritos de alegria. Eu vejo isso como se Deus reunisse os anjos no céu e olhasse para nós e gritasse de alegria: olha lá o meu filho, olha lá a minha filha. Deus, ele se regozija com a nossa vida. Mesmo se nós estivermos passando por dificuldades, mesmo se nós estivermos passando por problemas, Deus está conosco. No livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 23, a palavra de Deus ela fala assim: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando Jesus nasceu, quando Maria ficou grávida de Jesus pelo Espírito Santo, o anjo falou para Maria que ela ficaria grávida e ela daria à luz um filho, e o nome desse filho seria Emanuel, que significa Deus está conosco. Deus está conosco todo o tempo. Deus está conosco aonde nós vamos. Ah, Rogério, Deus está com a gente no banheiro? Tá, ele está lá no banheiro, tomando banho, cantando, louvando a Deus, fazendo as necessidades. Deus, ele sempre está conosco. E isso é uma coisa que precisa nos chamar a atenção. Porque quando você solta aquela mentirinha, quando você solta aquele palavrão,
Quando você tem aquele pensamento errado, Deus está com você. Deus, ele vê. Deus, ele ouve. O Espírito Santo, ele está vendo. Ele está vendo as nossas atitudes, certas ou erradas. Ele está vendo como a gente se comporta quando a gente passa por problemas. Ele está vendo o que a gente fala quando a gente passa por problemas. Ele está vendo até onde vai a nossa fé quando a gente passa por problemas. Deus, ele está conosco todo o tempo. Olha só o que diz no livro de Mateus também, no capítulo 28, no versículo 20. Olha a promessa que Jesus nos faz. Jesus estava ensinando os seus discípulos a obedecer a tudo o que ele tinha ordenado. E aí ele fala para os discípulos: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Será que Jesus é mentiroso? Será que Jesus falou isso aqui só para desencargo de consciência? Não, eu vou falar para ver se a gente consola eles um pouquinho, para eles não ficarem muito tristes porque eu estou voltando para o céu. Não, Jesus não é mentiroso. Ele fez uma promessa e essa promessa é verdade. Ele está conosco até o fim dos tempos. A gente precisa acreditar que Deus está ao nosso lado. A gente precisa acreditar que, independente do que a gente pense, independente do que a gente faça, independente do que a gente acredite, Deus está do nosso lado. Ele controla todas as coisas. É Ele que nos sustenta com a sua mão poderosa. Quando nós estamos passando por dificuldades, é Ele que nos segura. Muitas vezes, chegando até a nos carregar no colo. Quando nós estamos tristes, cansados, quando nós estamos sobrecarregados, Deus, ele nos segura no colo, nos leva. Você quer um exemplo bom disso? É quando Jesus fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai de mim o meu jugo, o meu fardo. Jesus está dizendo aqui que, se preciso for, ele carrega os nossos problemas. Ele carrega, ele troca o jugo dele, o fardo dele, os problemas dele, ele troca pelos nossos. Uma vez eu ouvi um pastor falando uma coisa muito interessante. Ele falou que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus, ele faz uma coisa muito interessante com a gente. Ele pega tudo que é nosso. Ou seja, todos os nossos pecados, as nossas dúvidas, os nossos medos, a nossa insegurança, em troca, ele nos dá tudo que ele tem. A certeza da vida eterna, a certeza da salvação, o perdão dos pecados, a sua fortaleza, tudo que ele tem, ele nos dá. Olha só o que diz no livro de Salmos, no capítulo 34, no versículo 19. A palavra de Deus, ela fala assim: o justo passa por muitas adversidades, mas Deus o livra de todas. Aqui já estava dizendo que a gente passa por muitos problemas. A gente tem muitas tribulações o dia inteiro. Você sai para o trabalho, às vezes perde o ônibus, às vezes você vai ligar o carro não liga, às vezes você chega no seu trabalho e não tem vaga para estacionar, você está atrasado. A gente passa por problemas o tempo todo, desde os mais simples até os mais graves. Mas aqui ele diz que nós
passamos por muitas adversidades, mas Deus nos livra de todas elas. A gente precisa colocar a nossa fé em ação, a gente precisa acreditar que essas coisas são verdade e colocar isso como sendo lei na nossa vida. Deus, ele nos livra. Deus, ele nos livra. Ele te livra. Deus hoje está livrando você do problema que você está passando. Olha só o que diz no livro de João, no capítulo 16, versículo 33. A palavra de Deus fala assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus estava dizendo isso aqui para nós. Jesus, ele declarou essas frases para nós. Jesus disse essas coisas, ou seja, aquilo que Jesus ensinava, aquilo que Jesus ensinou durante o tempo que ele passou aqui, ele disse sempre para que a gente tivesse paz na nossa vida. E ele fala mais, ele fala: vocês passarão por problemas. Vocês terão aflições, vocês ficarão ansiosos, vocês ficarão com raiva, vocês ficarão preocupados. Mas tenham ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Ah, mas Jesus venceu o mundo como Deus. Não. Jesus venceu o mundo como homem. Jesus veio ao mundo como homem. Quando ele foi batizado no Rio Jordão, ele se encheu do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que habita em nós e que nos enche também. Nos capacita para que a gente possa viver a nossa vida. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele venceu todas as coisas nesse mundo, ele passou por tudo nesse mundo e saiu daqui sem pecado, mostrando para nós que é possível você viver uma vida de santidade. É possível você viver uma vida dedicada a Deus, dedicada a amar o próximo, dedicada a cuidar das pessoas. Uma vida sem maldade, uma vida com alegria, uma vida com paz, com regozijo em tudo aquilo que você vem a fazer. No livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 2, a palavra de Deus ela diz assim: quando você atravessar pelas águas profundas, eu estarei com você. Quando você atravessar pelos rios, eles não te cobrirão. Quando você andar através do fogo, você não será queimado. As chamas não o deixarão em brasas. A palavra de Deus nos dizendo que Deus vai sempre cuidar de nós. Deus vai tirar o poder do fogo se nós estivermos no meio da fogueira. Deus sempre vai nos dar um escape para os problemas que nós estamos passando. Por piores que sejam. Por pior que seja o problema que você está enfrentando, eu quero declarar na sua vida que Deus vai te dar um livramento. A vontade de Deus sobre a sua vida será feita. E você sabe qual é a vontade de Deus para você? Deus, ele fala: eu sei quais são os planos que eu tenho ao seu respeito. Plano de paz, de prosperidade
de alegria. Esses são os planos que Deus tem para nós. Que essa palavra hoje venha nos ensinar a confiar em Deus, a ter a certeza que Deus não nos abandonou. Ele está conosco até o fim dos tempos. Ele não virou as costas para nós, muito pelo contrário, às vezes nós viramos as costas para Ele. Que essa palavra hoje venha nos mostrar que nós podemos confiar e entregar a nossa vida nas mãos de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele vai nos levar, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos conduzir, o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que nos enche todos os dias. Ele vai nos conduzir pelos caminhos que Deus tem para nós, para poder cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Não importa o problema que você esteja passando, entenda. Se você foi diagnosticado com uma doença grave, mesmo que você não seja curado, mas você já tem a vida eterna com Deus. Se você está sem emprego, Deus não vai permitir que nada te falte. Mesmo que Ele tenha que fazer diversos milagres na sua vida, para que você seja suprido. E eu posso te falar isso porque eu passei por isso na minha vida. 2 anos praticamente desempregado. E as pessoas vinham e batiam na minha porta. Eu, a minha esposa e 2 filhos. E as pessoas batiam na minha porta, trazendo compras, mantimentos, legumes, verduras. Deus, Ele não desampara aqueles que confiam nele. Creia. Creia. Pegue essa palavra para você hoje. E creia, Deus não te desamparou. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você for. Que Deus esteja com você. Que as pessoas, ao olhar para você, elas digam assim: ali vai um homem, uma mulher de Deus. Que elas possam ver o agir do Espírito Santo na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, meu Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo, Senhor, com a minha família. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão aqui comigo, por aqueles que não puderam vir hoje. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a fazer com que essa palavra seja divulgada, seja mandada, enviada até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos. Permita que as pessoas que você ama, que te rodeiam, que são importantes para você, escute essa palavra, seja edificada, aumente a sua fé, tenha certeza de que Deus está com você, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, que Deus te abençoe, abreijos para você e até o próximo vídeo.